Pessoal, tudo bem? Como é que passaram a semana? Estudando muito? Fazendo tarefa? Bom, tivemos um feriadinho aí para descansar um pouco, né? E agora vamos voltar aqui para os nossos estudos do capítulo 6, o modernismo no Brasil. Então, vamos nos lembrar primeiro aqui das vanguardas europeias ali. O que aqueles artistas das vanguardas europeias eles tinham? Eles tinham um comprometimento com os avanços tecnológicos e assim eles queriam romper com aquela arte acadêmica do século XIX. Então a gente olhando lá, né, nos lembrando lá das vanguardas, a gente vai ver, né, que todas aquelas escolas ali, cubismo, expressionismo, futurismo, construtivismo, dadaísmo, eram propostas novas, assim, né? Novas maneiras de uso da linha, de uso da cor, enfim, cada grupo ali, ou grupalmente ou individualmente, tinham diferentes propostas de registro e expressões individuais também das pessoas. Então, os artistas brasileiros, eles tiveram um diálogo com esses artistas vanguardistas europeus, das vanguardas europeias. Por quê? Porque aqui no Brasil também havia esse desejo de romper com aquelas regras da arte acadêmica lá do século XIX. Então, nesse sentido, havia uma coisa em comum entre os artistas aqui e os artistas de lá. E também, vários artistas aqui brasileiros, eles tinham ido estudar pintura e outros estudos iam fazer lá na Europa, e eles tiveram um contato com essas vanguardas europeias aí. E eles trouxeram essas ideias para o Brasil. Então, a gente sabe que a pintura, o modernismo brasileiro, ele não se restringiu somente às artes plásticas, né? A pintura, a arquitetura, mas ele também abrangeu o campo da literatura, o campo da arquitetura, da música, do teatro, né? Então tinha artistas ali de várias linguagens, né? Poetas, né? Bom, enfim, vários artistas ali. E que tinham essa vontade em comum, que era o quê? Era registrar a diversidade, essa riqueza do povo brasileiro, a natureza, a cultura brasileira. Então, esses que eram os propósitos dos artistas aí modernistas brasileiros. Então, aqui a gente deve também saber que ali no começo do século XIX, do começo do século XX, desculpem, teve uma grande massa de imigrantes italianos que chegou aqui no Brasil. Então, por exemplo, se eu olhar para a sociedade hoje, isso está diluído já, né? Mas naquela época não, você via os grupos ali, o grupo de italiano, ali no bairro do Bexiga, em São Paulo, os japoneses ali na Liberdade, os árabes, ingleses. Então tinha todas esses diferentes povos que chegaram e aqui foram imprimindo também a sua cultura. Então, não só os artistas, como muitos intelectuais ali da época, eles queriam registrar isso daí, era uma preocupação, né? Mostrar essas características do povo brasileiro aí, porque a gente já tinha aqui, né, características marcantes já, que tinham sido imprimidas pelo português, pelo africano e pelo indígena. Agora é um momento de transformação e de mudança, aí também a chegada da eletricidade, do trem e etc. Tá? Então, nós vamos olhar agora para essa obra, que eu quero que vocês olhem, e ver se vocês encontram semelhança dessa pintura com alguma vanguarda europeia, ou então se dá para a gente perceber onde essa obra foi pintada, se ela mostra, por exemplo, dá para perceber que é uma pintura diferente daquelas pinturas da arte acadêmica. E aí vocês respondem essas 3 perguntas que tem aqui no comecinho. E aqui também uma outra pergunta aqui na página 109. Aí virando a página aqui nós temos uma obra do Debré, que o Debré, assim, ele foi aluno do Davi lá, o Davi que pintou a morte do Marat lá, não sei se vocês lembram, lá do romantismo, lá na Europa. Então, quando o Dom João veio para cá, lá em 1808, a preocupação dele era fazer escolas, hospitais, arrumar aqui o Brasil. Quando ele viu que ele ia ter que ficar por aqui mesmo, ele falou, deixa eu arrumar isso aqui. E aí ele funda também lá no Rio de Janeiro a Academia Imperial de Belas Artes, que
Aí ele trouxe esses artistas, né, a Missão Artística Francesa, para ensinar também pintura, era uma escola, né, academia e escola, arquitetura, engenharia, ensinar vários tipos aí, ali de conhecimentos. Então a gente vê que o Debré ele ainda é um pintor que desenhista, né? A gente vê pelos traços aqui, né? Um desenho assim acadêmico, mas assim já é uma coisa diferente da arte acadêmica. Por exemplo, aqui ele vai registrar arquitetura, ó, dá pra gente perceber o estilo colonial brasileiro. A gente vê o tipo de roupa que eles usavam, o trabalho, que aqui são lavadeiras. Dá pra gente perceber traços da cultura africana, por exemplo, essa coisa de carregar equilibrando na cabeça. A gente vê que é no Rio de Janeiro que se passa, porque tem uma paisagem lá com aquela montanha que lembra o Pão de Açúcar lá atrás, né? O Corcovado ali do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro ele foi palco aí dessa, né, do Debré aí para registrar, né? Não só os costumes do dia a dia, mas ele estava ali também para registrar o rei, os acontecimentos ali da corte, etc. Porque a gente ainda era um país, ainda era um reinado aqui, né? O Brasil ainda não tinha sido proclamada a república. Bom, vamos falar agora aqui de uma artista brasileira, Anita Malfatti. A Anita Malfatti, ela também foi estudar na Alemanha. Lá ela teve contato com o Der Baureiter, né, o grupo expressionista ali alemão, e ela vem para o Brasil com essas ideias novas e ela faz uma exposição em 1917, mostrando, né, as novas maneiras de pintar, novos usos da cor, novas maneiras de trabalhar com a luz e com a sombra. E a gente vai perceber isso nessa obra aqui, ó, que é A Mulher de Cabelos Verdes. A gente vai ver já que ela está fora daquele padrão da arte acadêmica. Só que o que aconteceu? A elite brasileira não aceitou aquilo, porque a Anita Malfatti, tudo bem, ela era brasileira, mas quando eles viram aquela mulher, os outros quadros, O Homem Amarelo, A Boba, várias obras ali da Anita Malfatti, nossa, foi um horror, ficaram horrorizados, né? E o Monteiro Lobato, que era um crítico, escrevia no jornal e tal, ele, nossa, ele fez uma crítica assim, nossa, malhando, acabando com a Anita Malfatti e falando que aquilo ali era caricatura, que a arte deveria ser regida pelos princípios lá da arte acadêmica, né? Onde se prezava pela harmonia, pelo acabamento, pela unicidade e todas as características da arte acadêmica. Então ele prejudica a Anitta, ela até fica meio que na dúvida, ela volta a fazer algumas telas acadêmicas, mas o que acontece? Ela chama atenção, isso chama atenção de todos os artistas, ou melhor, de muitos artistas que pensavam como ela, né? Que queriam renovar as artes brasileiras, que queriam expressar, né, mais emoção e sentimento através das obras, mostrar o povo brasileiro e a sua diversidade. Então, o que aconteceu? Esses artistas, eles se reuniram e fizeram um evento que marcou, foi um evento que marcou a arte moderna brasileira, que foi a Semana de Arte Moderna Brasileira de 1922. Então, ela ocorreu em 3 dias. Fala semana, mas foram 3 dias. Foi dia 15, 17 e 19 de fevereiro de 1922. Então, eles escolheram essa data porque ia ser comemorado o centenário da proclamação da independência do Brasil. Então, foi uma data escolhida por eles. Então, ali nessa Semana de Arte, teve várias apresentações, né? Por exemplo, no primeiro dia, teve uma palestra do Graça Aranha e mostra de arte ali, pinturas, esculturas, né? Do Victor Brecheret, escultura do Brecheret, pintura de vários pintores e tal. Depois, no segundo dia, teve uma apresentação musical da Guiomar Novaes e uma palestra do Menotti de Alpíquia. Depois, no terceiro dia, teve uma palestra também do Mário de Andrade, teve
uma leitura de um poema do Manuel Bandeira e uma apresentação do Villa-Lobos, que era um dos principais também ali do modernismo, né? Tanto que o Villa-Lobos, ele vai para o teatro para fazer a sua apresentação, ele vai com um pé calçado e um pé de meia. E aí a plateia achou que aquilo também fazia parte das ideias dos modernistas, né? Porque os modernistas, nossa, eles levaram tomatada, assim, da plateia ali, né? Lendo os versos que não obedeciam mais uma rima, aquela rima acadêmica, né? Porque a poesia, ela estava engaiolada também naquelas rimas, versos alexandrinos. Agora não, agora os poetas achavam que eles tinham que ter liberdade para falar, não precisava rimar nada. Enfim, mas não era isso. Depois ele fala que ele estava com calo, né? O Villa-Lobos, ele fala que ele estava com calo, incomodando ele no pé, por isso que ele vai ali de meia no pé. Bom, então aqui na página 113 a gente tem duas imagens. Aqui em cima é o cartaz da Semana de Arte Moderna, que é um cartaz que foi feito pelo Di Cavalcanti. Vocês acompanharem aqui o corpo dessa figura central aqui, que é um corpo de uma mulher, tem o DC aqui, ó, que é Di Cavalcanti, né? Então ele faz essa xilogravura aí, que foi o cartaz da Semana Moderna, que eles fizeram propaganda e tal. E aqui embaixo a gente tem uma figura, uma foto do Teatro Municipal de São Paulo, que é onde aconteceu a Semana de Arte Moderna. Olha só a magnitude desse prédio, né, gente? Então, por que tem esse prédio magnífico lá em São Paulo? Porque, assim, várias cidades do Sudeste tiveram um enriquecimento. E São Paulo, principalmente por causa do dinheiro da exportação de café. Então, você vê ali a Avenida Paulista, né? Aquelas mansões, aqueles casarões ali antes de serem derrubados ali para dar lugar para os prédios, né? Uma judiação, porque tinha construções fabulosas ali na Avenida Paulista. E o teatro aqui também é uma construção fabulosa ali do final do século XIX. A gente vai perceber esse estilo neoclássico de arquitetura, né? Pelos traços aí da fachada e tal. E demonstrando a riqueza que existia ali. Então, foi por isso que a Semana de Arte Moderna ela aconteceu em São Paulo e não no Rio de Janeiro, porque tinha vários artistas ali na cidade de São Paulo, né, que é onde se fixou uma grande massa de imigrantes e também buscando terras aqui pelo interior e tal, final do século XIX e começo do século XX. Então, a gente sabe aqui que os artistas da Semana de Arte Moderna, eles não tinham, assim, exatamente aprimorado tudo aquilo que eles desejavam. Mas isso tudo foi sendo o quê? Foi sendo depois melhorado, foi sendo conversado entre eles para detalhar mesmo o que eles queriam, né? Essa renovação das artes brasileiras. E a partir desse momento, por que foi importante também a Semana de Arte Moderna? Porque ela abriu caminho para outros grupos que vieram mais tarde, né? A gente tem vários grupos que tiveram origem aí, os pintores proletários, Núcleo Bernardelli, lá no Rio de Janeiro. Depois a gente vai falar disso, agora eu não vou me aprofundar. Mas é um momento, assim, histórico de muita importância, né? Que foi o marco mesmo do começo do modernismo brasileiro. E eu não vou avançar, tá? Eu vou deixar para falar do Manifesto Antropófago, que é quando chega a Tarsila do Amaral. Porque a Tarsila do Amaral, ela é a principal representante do modernismo brasileiro, mas ela não estava aqui no Brasil. Quando teve a Semana de Arte Moderna, ela estava na Europa estudando, ela foi lá para a Espanha, estudou lá, foi para a França, teve aula com Leger. Depois que ela vem para cá e ela casou depois com Oswald de Andrade, e eles escrevem um manifesto antropofágico, mas eu vou falar disso depois, que é um assunto longo também. Então, para fechar aqui, eu vou falar de um outro artista, que é o Lazar Segal. Porque o Lazar Segal, ele também fez uma exposição ali próximo à exposição da Anita Malfatti. Acho que foi antes até a dele, foi em 1914. Mas como o Lazar Segal, ele era um estrangeiro, ele era da Lituânia.
ele não falaram nada, assim, dele, né? Não criticaram, não, era estrangeiro mesmo, mas da Anitta Malfatti, nossa, Monteiro Lobato, ó, né, desceu a caneta nela. E o Lazar Segal, ele também influencia os pintores brasileiros, porque ele vem lá fugido lá, né, era um judeu fugido lá do Holocausto, lá, que a Europa estava passando também ali no começo do século XX. Só que ele é um pintor assim mais intimista. Ele retrata o que, por exemplo, a solidão, a tristeza. A gente observa na obra do Lazar Segal, porque ele viveu muito isso, né? Quando ele sai refugiado lá da Europa e vem naquele navio. Inclusive tem um museu Lazar Segal lá na Vila Mariana, que é maravilhoso, assim, que era a casa dele, foi transformada em museu, que tem, nossa, é muito legal, tem um trabalho educativo nesse museu e tem uma sala que você senta na frente de uma grande tela que é o navio de imigrantes dele. Se vocês quiserem pesquisar, vocês entram na internet. É linda a tela, assim, toda em tons de ocre, de marrom, monocromático, né? Então você vê como que os imigrantes vinham nesses navios da Europa para cá. Não tinha proteção nenhuma, né? Estavam todos sentados ali no convés, gente passando mal, gente conversando, gente viva, gente morta, tinha de tudo ali em cima. É uma obra linda. Então, quando você senta e olha para aquela obra gigantesca ali do Lazar Segal, parece até que você está sentindo aquele balanço do navio, assim. É uma coisa muito legal. Bom, pessoal, então acho que espero que vocês tenham entendido aí os princípios do modernismo brasileiro. E eu vou deixar uma tarefa aqui para vocês fazerem. Eu vou colocar 3 perguntas lá na plataforma, aqui na plataforma. E vou pedir para vocês fazerem um exercício que é o seguinte, ó, vocês vão desenhar uma figura humana e vão pintar. Eu quero pintura mesmo. Quero pintar do fundo, vocês vão pintar a figura humana, só que o quê? Usando verde, vermelho e amarelo, que é o que está pedindo no exercício aqui da página 112. Então, eu quero que vocês façam esse exercício para a gente ver, né? Claro. Ah, pode usar outra cor? Pode usar sim, mas tem que aparecer principalmente essas cores. Você já tem aqui o exemplo da Anitta, né? Ó, como que ela faz o uso da cor aqui, a mulher de cabelo verde, mas ela também usa o preto, cinza aí para compor a obra. E vocês podem pesquisar também na internet, né? Outros artistas ou outras obras da Anitta e do Di Cavalcanti, que foram os artistas que a gente contemplou aqui nesse módulo, né? Nessa parte, tá bom, meus queridos? Então, eu já vou parando por aqui. Desejo uma ótima semana para vocês, tá? Com muita proteção de Deus. E um abraço grande e um beijo para todos, queridos. Tchau, tchau.